capítulo 3, versículo 19. Nós iremos dar início ao nosso estudo bíblico desse versículo. O assunto de hoje é sobre conversão e paz. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só esse versículo, poder sentar aí. O nosso assunto hoje é sobre conversão. Convertidos. É interessante que hoje quase não se ouve a palavra convertido ao Senhor Jesus. Alguém diz que é cristão, que está numa igreja, mas dificilmente se ouve que alguém disse: me converti. A palavra converter, ela vem da palavra mudança, transformação. Hoje nós vivemos um evangelho sem transformação. Mas também observamos que muitos evangélicos não vivem em paz. Estão cheios de estresse, buscando psicólogos, tomando remédios altíssimos para acalmar os nervos. A Escritura, ela é muito clara. Talvez alguns dos irmãos possam não entender ou não querer entender, mas muitas vezes nós convivemos num mundo turbulento. O mundo é como um mar revolto. Os ímpios compõem esse mar revolto, como disse o profeta Isaías. Os ímpios, diz meu Deus, é como as ondas do mar, é como as águas do mar, cujas ondas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. Não tem paz porque vivem em turbulência. Você é de Deus, o irmão é realmente de Deus. O irmão ou a irmã está na caminhada da purificação, está a caminho do banho. Você está se banhando, você está se limpando, você está esfregando o seu corpo espiritual no sangue do Cordeiro. Você está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma pergunta que deixamos para cada um pensar e meditar. Esta palavra do Salmo, ela começa com a palavra arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A conversão só aparece na vida de uma pessoa quando ela sente no seu coração arrependimento. Quando existe sincero arrependimento. Eu pergunto: vocês se arrependeram das coisas que vocês deixaram? Vocês estão convictos que elas ofendiam a Deus e que manchavam a alma de vocês? Ou vocês têm dúvida, deixaram algumas coisas pela força dos outros irmãos, ou pela reunião, ou consideração aos demais irmãos, ao pastor ou à igreja? Você vive numa igreja porque a doutrina lá é apertada? Você vive numa igreja porque a doutrina lá é uma porta escancarada e o mundo está lá dentro? Você realmente entrou na palavra de Deus? Você se converteu a Jesus? Ao Evangelho de Jesus Cristo? Ou ao Evangelho da Igreja Batista? Ou Católica? Ou Anglicana? Ou Assembleia? Ou Metodista, Wesleyana, Congregacional, etc, etc. Qual dessas doutrinas, qual evangelho você se converteu?
O Evangelho de Jesus Cristo traz paz, porque a palavra pregada sem mistura leva o homem a ter comunhão com Deus. Mas as doutrinas fatiadas e divididas, muitas vezes, não dá ao coração dos membros uma paz com Deus. Estas escrituras, quando elas foram deixadas para nós, foi numa época em que os apóstolos lutavam para não se dividirem. Quando alguém disse naquela época, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, Paulo escreveu uma carta e disse: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Eles tinham uma meta em seus corações, sabiam que a honra e a glória tinha que ser dada ao Senhor Jesus, e que eles eram apenas instrumentos nas mãos de Deus, e que deveriam chamar a atenção do povo ao Evangelho, ao alvo, ao Salvador, a Jesus Cristo, não ao pastor, ao pregador, ao missionário. Hoje temos até nomes, títulos superiores que os homens alcançam para se envaidecer diante das multidões, das massas. Mas nós pregamos a Jesus Cristo, aquele que nos ama, nos perdoa, nos entende, nos compreende. Mas aqui diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Refrigério é uma palavra de paz, de tranquilizar a alma, de aquietar a alma. Mas muitas pessoas não conseguem ter esse refrigério, porque ainda luta contra Deus. Eu digo pessoas que estão no caminho. Quantas pessoas insistem com Deus em coisas que Deus não quer, e entram numa batalha contra a vontade de Deus, e o diabo tem um acesso terrível a atormentar essas vidas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Ele disse: eu dou a vocês a minha paz, uma paz que eu dou a vocês que o mundo não pode oferecer a vocês. A paz que o Senhor Jesus Cristo nos oferece é uma paz dominante, é uma paz que entra no interior e acalma e refrigera. É um refrigério para a alma. Mas esta paz nem todos os crentes têm. Eu estou falando de nós mesmos. Muitos crentes questionam demais, muitos crentes vigiam demais, tomam conta demais, e termina entrando numa peleja. Eclesiastes diz: não seja demasiadamente sábio e nem justo, porque te destruirias a ti mesmo. Todo aquele que é demasiado, ele torna-se fanático, porque começa a fazer coisas. Quando alguém se converte a Jesus, a palavra, ele passa a ter uma comunhão e viver de acordo com a palavra, ser prudente no falar, ser prudente no julgar, ser prudente no agir com as pessoas, ser prudente em executar a lei de Deus, porque até para eu aplicar a palavra do Senhor, eu tenho que estar na direção do Espírito de Deus. Porque Tiago diz: muito de vós, meus irmãos, não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. Mas o que Deus me chamou a atenção, muitos filhos dele no passado como hoje, não têm paz, vivem sem paz, dão a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, Shalom, um montão de palavreados modernos que hoje existem, mas não têm paz, vivem em conflitos no seu interior. Aqui diz: arrependei-vos, a palavra tem claro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Esta palavra foi dirigida a princípio, como no Velho Testamento, ao povo religioso, aos filhos de Israel, povo de Deus. O povo de Deus precisa se converter de suas vaidades, porque o arrebatamento está tão próximo, irmãos. Alguém falou para mim nessa noite, eu tive 3 sonhos. Alguém me falou, me deu um número, falou para mim assim: 884416. Esse número para mim tem um significado muito grande, a soma desse número.
Mas o rapaz se casou com a minha filha, também teve um sonho essa semana. Ele entrava nas igrejas, pastores chorando, igrejas chorando, mas muitas igrejas. Ele ficou apavorado que não encontrava uma igreja vazia, todas elas tinham alguém chorando porque ficaram. E ele estava com a espada na mão, um homem mandando que ele botasse a espada na bainha. Ele disse: não vou colocar não, vou segurar a minha espada. E na espada tinha um número. Cento e 32. E duas letras D na ponta e no meio da espada. Me parece que hoje Deus me revelou o que significa as duas letras D. Mas na hora quando ele me falou, Deus nos visitou lá em casa na sexta-feira, nós choramos. Deus me falou assim: soma. E eu somei. 1, 3, 4, mais 2, 6. Esse 6 significa algo maravilhoso. E mais as duas letras D. Juntando, somando tudo, é os últimos dias. Não vou dizer, não vou falar, porque Deus deu uma revelação para mim. Eu tenho que falar com ele, porque eu falei que ia orar sobre as duas letras D. Eu estava orando hoje de manhã, o Senhor já me revelou o que significa. Eu falei: olha, essa numeração está de acordo com o seu sonho mesmo. É os últimos dias. Vai ficar muita gente, muitos crentes brincando. Então nós precisamos nos converter. Nós precisamos deixar todo tipo de coisa que venha te colocar debaixo da acusação, da condenação. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos dos refrigérios. Muitas pessoas não conseguem ter paz porque o seu pecado, alguma coisa que fez, não foi apagado. O inimigo é como um verme. Satanás e os seus demônios são como vírus e vermes. Quando vê uma ferida, ou como mosca varejeira que põe ali o seu ovo e sai aquele bicho peludo, Satanás é assim. Quando ele encontra uma brecha, ele põe na sua ferida aquela comichão, aqueles vermes, e você começa a sentir febres, começa a inchar, porque existe lugar para ele operar. E aí o servo do Senhor não tem paz com Deus. Outra coisa é nós desejarmos as coisas deste mundo, como lá na epístola de João diz: não ameis o mundo, filhinhos, nem o que no mundo há. Nós somos encorajados pelo diabo, pelo inferno. Muitos crentes têm uma coragem tremenda de se voltar contra Deus e querer as coisas do mundo. Colocam nos carros insinuando esse sentimento: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu preferiria colocar assim: eu ainda não estou no céu, mas eu sou um filho de Deus, porque o meu alvo é a vida eterna. Então nós vemos que por esses panfletos, esses adesivos que se colocam em carros, em vidraças, que por trás da palavra há um sentimento materialista, e as pessoas vivem em conflitos, guerreando. Por isso que Tiago diz em sua carta que entre os casais daquela época havia uma peleja, falta de paz. Sabem por quê? Quem lembra? Por causa dos desejos materiais. Havia conflitos, guerreavam e nada tinham, pediam mal para gastar nos deleites cotidianos. Ele disse adúlteros e adúlteras. Tem Bíblias que mudaram esta palavra, numa palavra mais suave, mas a palavra correta é esta: é um adultério espiritual quando alguém começa a amar o mundo. Disse Tiago: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O mundo é como um outro homem, e os céus é Cristo. Quando a sua noiva deixa de amá-lo e passa a almejar as coisas da terra, é como trair o seu esposo, uma mulher trair o seu esposo e ir para os braços de outro. Este é o pior adultério entre o povo de Deus.
Esse é um adultério que ofende gravemente o coração do Senhor. O adultério carnal divide e estraga as famílias, entristece e ofende os casais. Mas o adultério espiritual, ele entristece gravemente o Espírito do Senhor e ao Senhor nosso Deus. Então muitas pessoas não têm refrigério, não têm paz. Irmãos, com tudo que nós passamos de luta, Jesus nos oferece uma paz que domina, uma paz nos nossos corações. Essa paz é fruto de comunhão. Quando nós estamos de bem com o Senhor, reconciliados com Deus, nós temos paz. Abra no livro de Romanos, capítulo 5. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos, observem com atenção o que diz a palavra. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação vem do nosso advogado. Quando existe um arrependimento sincero, confissão sincera, quando na verdade nós caímos em si, como aconteceu com o filho pródigo, enquanto ele achava que podia viver a vida com o tesouro que lhe pertencia, ele saiu sem direção de Deus, gastando tudo. Quando se encontrava então numa situação muito precária, ele percebeu o que ele fez, porque a Bíblia diz que ele, voltando a si, disse consigo: quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão, tem o alimento da palavra, e eu estou aqui perecendo de fome. Então, caindo em si, o arrependimento brotou no seu coração, e a paz estava ali esperando, porque um arrependimento sincero começou a fluir dentro daquele coração. Um arrependimento que levou ele a entender o quanto ele errou. Ele disse consigo: eu vou fazer isso, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai que eu não me importo de ser chamado seu filho mais, eu não quero ser chamado filho, mas que ele faça de mim igualmente a um trabalhador, a um dos jornaleiros, porque eles têm abundância, estão melhor do que eu. Mas a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Muitos adquirem paz quando confessam, quando se sentem cabisbaixo, triste por algo que cometeu. A paz invade no coração. Enquanto alguém endurece o seu coração, não perdoa, condena, não se prostra pela palavra, não aceita o evangelho puro ao seu coração, antes de dividir o seu coração com Cristo e o mundo, esta pessoa vem em conflito dentro de si mesma. O filho pródigo, quando chegou perto da casa do seu pai olhando seu coração, aleluia, logo se comoveu por seu filho. O Espírito de Deus, o Senhor Deus, ele se comove quando um dos seus filhos vem arrependido. Ele sabia que aquele filho, ao longe, viu o filho em trapilhos, talvez magro, semblante abatido, mas ele viu um semblante mais humilde. E quando aquele filho chegou, o filho começou a falar aquelas coisas todas, o pai nem quis entrar em diálogo das coisas que se passaram, não quis ficar desenterrando os defuntos. Morreu, está arrependido, está arrependido. O arrependimento é o que apaga. Deus apaga os pecados através do arrependimento. Ao invés de o pai dizer para ele das coisas que ele tinha feito, o que o pai disse? Trazei o vestido e calçado nos seus pés, trazei um anel, matai o bezerro cevado. Tudo ali tem um significado espiritual muito bonito e maravilhoso. O anel é a aliança de Cristo, o calçado é o calçar o pé na preparação do Evangelho.
O vestido é vestido de Jesus, uma nova vestidura. Quando existe arrependimento, a pessoa se veste completamente de Jesus, como ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. O arrependimento leva o homem à paz. O que leva o homem à paz, como está escrito aqui, aleluia, sendo, pois, justificado. O pai justificou o filho porque ele já chegou ali arrependido. O pai não ficou lhe lançando em rosto coisa nenhuma. É o que nós devemos fazer. Se alguém vem quebrantado para você, por que você ainda vai falar das coisas que se passou? Isso é o Espírito de Deus que está em ti? Ou ainda é o espírito da carne, ou para não dizer do diabo, te fazendo você cobrar? O estudo veio por uma revelação. O que, na verdade, né, Deus me deu entendimento da palavra de ontem é outra coisa. Porque eu tive essa revelação. No sonho eu estava em paz, mas alguém já não estava em paz comigo. E a minha esposa no sonho não era ela não, nem era minha filha, era a igreja. Me vendo e me olhando diferente, e me julgando. E o Senhor disse para mim que Ele está comigo. Me veio uma grande tristeza no meu coração. Depois Deus me deu aqui. Eu falei: Senhor, dá uma palavra a respeito da situação toda. Botei aqui Jeremias 20, do versículo 5 ao 15. Não vou ler agora não. É sobre eu, o réu, condenado. Eu fiquei no lugar de Jeremias. E ali Deus falou comigo, me confortou. Mas o que Deus começou a falar comigo é a falta de paz em certos corações. Por entrar em uma vereda, em um caminho que Deus não lhe traçou. Uma vez eu estava numa determinada igreja e começamos a questionar algumas coisas e começamos a entrar numa guerra dentro de nós. Deus me deu um sonho e disse assim: estejai no meio dos meus filhos, no meio do meu povo, como o pintinho debaixo da asa da galinha, só recebendo. E aí eu entrei em paz. Meu pai, o gaúcho, já faleceu. Nós havíamos uma guerrilha entre eu e ele devido à sua falta de entendimento, e eu querendo defender as garras e unhas a palavra de Deus. Até que um dia eu pus no meu coração, ou Deus me ensinou a não contestar mais, passei a ter paz. Meu pai passou a ter mais comunhão comigo. Não que eu coloquei minha espada na bainha, mas a Bíblia diz que é o servo do Senhor, não convém contender. Você vai ficar em cima discutindo com a pessoa da palavra que ela diz que está certa? Fique em paz, contigo mesmo e com Deus. Então eu comecei a meditar nessas coisas todas que o Senhor vem falando. Abra conosco também Isaías 32. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15, 16, 17, 18, que diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil. Nós sabemos que quando esta palavra se cumpriu, o Espírito de Deus, quando veio sobre os discípulos, sobre todos nós, nos causou essa comoção, nos levando ao arrependimento. Então o deserto se tornará em campo fértil. O campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto. Veja bem, no lugar que não tinha nada, agora o juízo de Deus estava operando. E a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Veja que o efeito da justiça, a prática da justiça, quando o Espírito de Deus veio sobre os filhos do Senhor após a ressurreição de Jesus Cristo,
causou então uma mudança, uma conversão. E essa conversão levou os discípulos e aqueles que creram a praticar paz. Isto é uma conversão verdadeira e genuína. A praticar a paz, a praticar a justiça, a praticar as coisas que o Espírito fluía nos corações daquelas pessoas e flui em nós. Porque o fruto do Espírito é isto. Ele produz isto dentro de nós. Ele nos leva a produzir, não é? Caridade, gozo, paz, justiça, não é? Temperança. Então, irmãos, quando existe uma verdadeira conversão, a pessoa começa a praticar as coisas justas, mas tudo na direção do Senhor, e a paz invade o seu interior, e ele passa a ter comunhão com Deus, viver em paz com o Senhor. Esse texto de Isaías é muito maravilhoso, porque desde que a profecia se cumpriu quando Cristo veio ao mundo, algo aconteceu no meio do povo. Pedro, que vivia com a espada na bainha, não vivia mais. Pedro, que não tinha palavras para falar para a multidão, agora Pedro, ungido pelo poder do Espírito, falava com uma sabedoria que as pessoas ficavam admiradas. Como pode, não sabendo estas letras, e falar desta maneira? Aleluia. Pedro, que na verdade ali, quando foi repreendido pelo apóstolo Paulo por fazer divisão e acepção de pessoas entre os gentios e judeus, Pedro humildemente recebeu a repreensão, porque em Pedro estava operando o Espírito, aleluia, de adoção, o Espírito que nos faz ser filho de Deus. Pedro era um homem convertido, né? Os detalhes, algumas coisas que precisavam mudar, foi sendo mudadas com facilidade, porque era um homem que estava na presença de Deus. É isso? Eram homens que pregavam, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou na verdade ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, aleluia. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Este homem praticou coisas horríveis, até os seus filhos ele queimou no fogo em oferenda aos deuses, aos ídolos pagãos. Mas quando Deus apertou a sua vida pela mão do inimigo, ele ficou tão angustiado que fez um clamor humilde. Tal foi o clamor, tal foi a oração, que o Senhor se voltou para ele e lhe deu paz. Aleluia. Então, sendo nós reconciliados, justificados, a paz volta a reinar nos nossos corações. Mas o homem vive em guerra com o Senhor por causa de suas vontades próprias, por causa daquilo que escolhe, que é fora do plano de Deus. Pessoas ambicionam muitas coisas materiais, quando as conseguem, vêm as tribulações e não existe paz, porque não veio das mãos do Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Existem muitas coisas que vamos fazer para a melhoria da nossa vida secular, materiais, que nos envolvem em tribulações, em angústias, em tristezas, mas tudo por causa de nossas decisões precipitadas. Ainda dá tempo, aleluia. Leia o livro também de Provérbios, capítulo 21. Os irmãos irão observar como a palavra tem poder, como ela fala com graça, como a palavra nos ensina. E muitas pessoas pensam que ter paz com Deus é só entrar numa igreja, mas isto só não basta. Provérbios 21, versículo diz assim: todo o caminho do homem
é reta aos seus olhos, mas o Senhor, Ele sonda os corações. Muitas vezes julgamos que as coisas é certa, a que vamos fazer, as decisões que vamos tomar. Muitas vezes deixamos de escolher a escolha perfeita de Deus. Então entramos em guerra por nós mesmos. E o inimigo se apodera nesse momento para nos tentar. Ele nos tenta a fazer coisas sem a direção do Senhor. E também nos tenta também a fugir do objetivo, dos planos do Senhor, para entrarmos em decadência espiritual. Vocês sabem que o inimigo ele usa de táticas. Ele sabe que se uma pessoa perder a paz, ele entra em desconfiança, ele entra em uma decadência de fé. As dúvidas começam a parar no seu coração, ele começa a achar que Deus já não está mais com ele. Realmente não está, porque começa a trilhar um caminho errado. Satanás sabe disso. E se ele puder tentar as pessoas, para que as pessoas tenham esse pensamento e se esfriem e se afastem de Deus, ele vai fazer. Na epístola de João diz assim: se o teu coração te condena, se o teu coração te condenar pelo pecado que você cometeu, ou você está com dúvida, você não cometeu nada, você só tem uma coisa a fazer. Qual é? Isso, ir a Deus e orar. Se o teu coração te condena, maior. Isso quer dizer que Deus é maior do que os problemas. Ele é maior do que a condenação, até do que o pecado que você cometeu. Então você vai ao Senhor, para Ele te justificar, para Ele decidir o que vai fazer contigo. Se a transgressão for grave, Ele vai te dizer, vai te orientar, Ele vai te corrigir, e vai te acalmar, Ele vai reconciliar você com Ele, Ele vai te trazer de novo a um relacionamento íntimo com Ele, vai te dar a paz que você precisa. Muitas pessoas pensam: Satanás está infernizando a minha vida. O que inferniza a vida de vocês não é o diabo, é o pecado. Toda transgressão, o pecado é doce no momento, ele é muito gostoso, ele é cheio de fantasia, ele é livre para você achar, pensar que é livre. É uma falsa liberdade, é uma liberdade que te leva a ser preso de angústia, de tribulações e de tristeza, e que você perde a paz que um dia você alcançou do Senhor Jesus. É gostoso quando uma pessoa vem para Cristo pela primeira vez e ouve o seu amor, o seu conforto. A pessoa sente em casa, a pessoa derrama as lágrimas, sente-se nos braços do Senhor, e ele experimenta um primeiro amor, um encontro com o Senhor. Mas passando o tempo, ele começa a folgar e achar que essa liberdade pode ser usada para as coisas do mundo. E o inimigo já tem atraído muitos a esse caminho, ele rouba a paz. Por isso que Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer fazer isso com os crentes que estão lá fora, não. Jesus não disse isso para os que estão lá fora. Ele disse para as pessoas que estão se aproximando de Jesus ou que estão no caminho. Vocês estão aprendendo com a verdade como lutar com o diabo. Fazer jejum de uma semana, subir no monte não sei quantas vezes, fazer voto para o Senhor, pode fazer tudo isto. Mas a maior vigilância é com a espada na mão, a palavra de Deus, a espada do Espírito. É ela que é a arma em que o Espírito Santo quer colocar nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ainda abram conosco em Jeremias 6, mais adiante, de Provérbios, ou de Isaías. Jeremias 6, lá em Provérbios também, diz assim: sendo os caminhos do homem reta ao Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Veja, irmão, guardem essas palavras. Quer ter mais paz? Se submeta ao Evangelho do Senhor, não à doutrina da nossa congregação.
não a imposição de pastores ou nossa. Eu não imponho nada, apenas prego e ensino, jogo a semente ao campo. Os corações bons, as terras boas, vão receber a palavra e vão dar frutos. Jeremias 6, versículo 14, diz assim: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer a abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar tropeçarão, diz o Senhor. Os profetas daquela época, como hoje muitos profetas, enganam o povo com falsas mensagens, dizendo que as pessoas vão ter paz, sendo que esses profetas também veem que as pessoas precisam de uma verdadeira cura, mediante a um conserto, mediante ao deixar o pecado, mediante a conversão. Eles sabem que essas pessoas receberão um refrigério se elas entrarem no caminho certo, mas esses profetas têm uma visão de ganância, como diz Isaías, não me lembro se é 54, fala dos cães mudos que não podem ladrar, e esses cães são pastores que nada sabem. A verdade é que é uma cura que não é perfeita, ela não atinge o interior da pessoa, é uma ilusão, uma mensagem ilusória. Se alguém vem contar para mim um problema, eu quero saber como está a vida da pessoa. Se alguém vem me pedir oração, primeiramente eu quero saber como que a pessoa está se conduzindo perante aquele de quem ela espera receber a bênção. Eu não sou falso médico que passa uma receita sem olhar para a pessoa, como a nossa irmã Hélia. O médico disse que ela estava grávida, a irmã já viúva, ele tinha operado e tudo. Depois disse que ela estava com outra doença provocada por um órgão que ela já tinha tirado. O homem nem olhou para a irmã. Médicos que não valem nada, disse Jó. Quando você então sabe, ou Deus te revela que a pessoa que está pedindo uma bênção a Deus, seu coração está muito longe da verdade, não ama a palavra, é perda de tempo você orar, jejuar, fazer campanha como faz a igreja, que os apóstolos nunca fizeram campanha para ninguém. Eles pregavam arrependimento e pregavam para as pessoas crer na palavra, que aquele que crê, ele iria ver a glória de Deus. Eles pregavam o evangelho direto. Eles não faziam esse misticismo, eles não envolviam o povo em tantas ilusões, sal ungido, chá ungido, não sei o que ungido, não sei o que ungido, porta ungida, coisas que as pessoas criaram. Eles pregavam o evangelho e eles pregavam a fé em Jesus Cristo, e esta é a mensagem, que o que vence o mundo não é sal ungido jogado no quintal, o que vence o mundo, diz a epístola de João. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, uma fé de prática, uma fé de conversão, uma fé de transformação, uma fé de atitude em conformidade ao evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas este evangelho foi pregado para os judeus, a palavra do Senhor é eterna. Existem novos pastores abrindo novas igrejas, dizendo que o evangelho para nós gentios é um evangelho diferente, que esse evangelho aqui é um evangelho para os judeus, porque foi direcionado para os judeus. Mas Deus disse lá em Abraão: em ti será bendito todas as famílias da terra. Glória a Deus. Diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vão passar. E Paulo pregou aos gentios, ele usou o mesmo evangelho. Esses pastores modernos são, na verdade, cães gulosos, devoradores, lobos cruéis, que não ensinam o rebanho porque querem agregar um monte de gente às suas igrejas.
e não levam a paz verdadeira ao coração das pessoas. As pessoas entram nas igrejas, se divertem com o futebol, se divertem com vôlei, se divertem com brinquedo para crianças, não é? Piadas para criança, joguinhos, brincadeiras, não é? Eles se divertem com cineminhas, um montão de coisas, mas as almas continuam em conflito consigo mesmas e com Deus. Uma falsa paz, uma alegria da carne, uma tranquilidade no corpo físico. Mas a palavra do Senhor diz: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia. O descanso do cristão é nos céus. O mundo não é nosso lugar de descanso. Aleluia. Abram ainda conosco, viu que palavra maravilhosa, o livro de Efésios. Bendito seja o nome do Senhor. 16, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Muito bem, eu já preguei esse versículo aqui. Mas eles dizem: não andaremos. Aqui não manda perguntar, procurar um evangelho moderno, mas uma vereda antiga, na qual nós vamos encontrar paz. O Senhor promete a paz do evangelho no livro de Jeremias, de Isaías, pois quando Jesus pregou não existia no Novo Testamento. Ponde-vos o caminho e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho do Senhor. Aleluia. Ele não manda perguntar por veredas modernas, por caminhos modernos. Efésios 6, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Todos acharam, irmãos? Efésios 6, versículo 15, que diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Eu estou pregando conversão e paz. Não existe paz se não houver transformações. Se não houver reconciliação, não existe paz. Existe uma falsa ideia de que a pessoa está com Deus, Deus está com ela. Ela prospera em algumas coisas materiais, está numa igreja, gosta dos hinos, fica feliz da vida por ver as pessoas ali reunidas, mas dentro do seu coração não tem paz com o Senhor. Engana-se a si mesmo. A paz é uma comunhão muito linda, e a comunhão nos leva a ouvir a voz de Deus. Ontem Deus falou comigo, à noite Deus falou comigo, hoje Deus falou comigo, porque eu tenho paz com o Senhor, eu tenho comunhão com o meu Deus, eu sinto que Deus me leva nos seus braços, eu sinto isso na minha vida, que o Senhor cuida de mim como um dos seus filhos amados, assim que todos têm que sentir. Isto nos traz um regozijo, um prazer e uma alegria. Isso é muito bom. Isso nos dá também uma certeza, e essa certeza aumenta a sua fé, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Você ouve, você aprende, tua fé cresce. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz, está exatamente o que Isaías diz ali no versículo 16, que o irmão mandou nós lermos. Nós também conhecemos bem. As veredas antigas, ela proporciona paz. Quando o homem deixa a modernidade e se volta para a palavra, ele passa a ser quadrado para o mundo. É verdade. Como Deus mostrou a João no livro do Apocalipse, que Jerusalém era quadrada, tanto na largura, tanto na altura, tanto no comprimento. Simboliza que nos céus nós teremos medidas iguais, não teremos pendências. Tem muitas pessoas que querem ter uma medida diferente do mundo, né? Bota a saia mais para cima, bota um decote mais para baixo, bota um corte no cabelo, raspando a cabeça, e faz coisas estranhas, copiando o mundo, achando que estando na moda
é mais fácil de ser aceito pelos mundanos, por aqueles que só trabalham pelo crescimento do mundo materialista. Mas para Deus, nós temos que ser simples, mais naturais possível, não exagerando, mas ser mais simples como a pomba, porém prudente como as serpentes, atento, desperto pelo Espírito de Deus. Quando a pessoa calça os seus pés, quando ele calça de verdade no Evangelho da paz, calçar é proteção, calçar é vestir os pés para que a serpente não morda no seu calcanhar, como o Senhor disse a Eva. Quando o Senhor disse para Eva e o seu marido Adão que a serpente ia morder o calcanhar da igreja, porque Eva representa a igreja, é porque o Evangelho da paz ainda não estava sendo anunciado ou sendo dado ao homem. Deus já estava anunciando. Ali sim, Deus está, porque ele disse que a mulher, a igreja, iria pisar na cabeça da serpente. O diabo ainda não está debaixo dos nossos pés. Isso é uma mentira dentro das igrejas. Paulo falou que em breve o Senhor esmagará Satanás de botas debaixo dos vossos pés. Para mim está debaixo dos pés do Senhor, mas ele anda onde? Ao nosso derredor. A Bíblia não diz que ele está debaixo dos nossos pés, ele anda ao nosso derredor, porque nós ainda estamos sujeitos a afastar-se de Deus e a pecar pelos nossos desejos, pelos nossos próprios pensamentos. Então esta palavra calçar é proteção. O Evangelho proporciona proteção. Como o meu calçado aqui protege meus pés. Eu nasci na roça, no interior de Campos, mas depois me acostumei só a andar calçado. Eu não tenho suficientemente calo nos meus pés, uma sola grossa debaixo dos meus pés para eu andar em pedrinhas. Eu só ando calçado. Então eu sei que na verdade uma pessoa calçada na palavra é uma pessoa preparada na palavra, protegida na palavra, uma pessoa envolvida nas coisas de Deus. Calçar os pés na preparação do Evangelho. Quando a pessoa se encontra preparada na palavra, ela também se encontra em paz com Deus. Aleluia. É muito maravilhoso. Ainda dando tempo para a honra e glória do Senhor, vamos para o Salmo 119, versículo 165. Todos acharam? Salmo 119, versículo 165, que diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Esta é uma expressão que combina com todas as escrituras que nós estamos falando. Muita paz tem os que amam a lei. Quem não ama a palavra só ama o querer a bênção de Deus, o querer vitória, o querer um carro, o querer a casa. Estas pessoas não têm paz na alma. Uma falsa paz domina o seu interior, mas não tem paz na alma. Nós estamos falando de uma paz da pessoa com Deus, porque aquele que não tiver paz com Deus, ele se encontra em guerra, ele é inimigo, porque faz coisas que entristecem o espírito, não se subjuga, não toma a cruz, não se converte, ama mais os parentes do que a Deus, ama mais seu filho, seu carro, seu apartamento do que a verdade da palavra. Não amam a palavra, é mentira. Pessoas que dizem que amam a palavra, é mentira, porque não defendem. Eu falo isso porque nós estamos chegando a hora do arrebatamento e as igrejas estão invadidas de sentimentos estranhos que não é do Espírito de Deus. E os irmãos não podem andar com venda nos olhos, não andem como cegos, mas tenham visão do Espírito. Vejam, consigam, peçam a Deus uma visão mais longa. Observem melhor as coisas. Não se deixem ser enganados por sentimentos de coisas materiais, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
para eles não há tropeço. Não existe tropeço para quem ama a lei, sabe por quê? Vocês sabem por quê? Alguém pode dizer alguma coisa? Deus revela o que quer aprender. Hã? Deus revela para Porque ele. Deus revela para ele Aprender. o que ele quer aprender. Uma pessoa que ama a lei, ele agrada ao Senhor e tem de Deus a orientação certa, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Põe na sua lei, medita de dia e de noite. Agora ele é comparado a uma árvore, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja que uma pessoa que não existe tropeço que leve essa pessoa a cair e ficar prostrado, porque ele está sempre atento à palavra, ele ama a palavra. Se eu gostar dos irmãos, das irmãs, mas eu não gostar disso aqui, irmão, o meu amor não é verdadeiro. Ou se eu disser que amo essa palavra e não amar meus irmãos, o meu amor não é verdadeiro. Como pode eu amar a verdade e não amar os irmãos? Pois se eu quero é a salvação das almas, eu quero colocar alguém aqui no banco 6 meses, que a Bíblia não diz que eu tenho que botar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Isso é antibíblico, é doutrina das igrejas. Isso não existe na Bíblia. Eu quero botar os irmãos suspensos, excluídos, tirar daqui, ou eu quero ajudar a sarar a ferida e levar para o reino dos céus. Fala, irmãos. O que você pensa? Que soldado que vocês são? Eu aprendi isso, foi na Bíblia não. Sabe onde que eu aprendi isso? Lá no quartel, quando eu fui fuzileiro naval. Se um de nossos amigos não obedecesse o comando e levasse um tiro, nós tínhamos que apanhar o fuzil e capaz de matar, não é isso, irmão? Não. Nós tínhamos que socorrer o mais rápido possível. Nós aprendíamos isso. E tirá-lo da linha de tiro, da mira do inimigo. Não foi isso que está escrito? Depois eu encontrei isso na Bíblia. Se algum irmão for pego em alguma ofensa, em algum pecado, vós que sois espirituais entre os parentes, não sei quem é espiritual, só Deus sabe. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com acusações e com fuzil na cabeça, não é isso? Não, é o que então? Encaminhai o tal o quê? Com o Espírito. Isso é só para quem domina, irmãos. Isso é só para quem domina. Agora a Escritura manda excluir, tirar da nossa reunião, apartar da pessoa que anda desordenadamente e que insiste em pecar. Esse não tem como agir de forma contrária à palavra. Então ela nos ensina. Então a pessoa que anda amando a palavra, ele vai agir conforme a palavra. Não há tropeço para essa pessoa, porque ele vive meditando na palavra. Jesus, vocês sabem, quem está em Jesus está na palavra, porque a igreja e Cristo formam um corpo. Vocês, os membros em particular, eu também, e Jesus a cabeça. E quando um membro machuca, o outro vai sarar, ajudar. Este é o sentimento da paz, porque aqueles que estão em Cristo promovem paz. Busca a paz, segue-a. Quando estiver em vós, tenha paz com todos. Não é isto? Diz a palavra do Senhor, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ainda, irmãos, nós temos Isaías 26:3. São passagens que falam profundamente e para vocês se calçarem. Isaías 23 ou 26:3. Eu troquei a letra. 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja como esse evangelho foi todo tirado do Antigo Testamento, da lei, dos salmos, dos profetas. Os apóstolos pregaram o que está escrito aqui atrás. Tu conservarás em paz aquela pessoa, aquele cristão cuja mente, cujo coração, mente está firme na palavra. É igual o Salmo 1. Isso é o
evangelho da paz, quer pregar paz para as pessoas, em ser, aleluia.